qual a igreja do fim dos tempos? É uma pergunta, né? E é uma pergunta forte. Além dela ser forte, é uma pergunta dinâmica. Por que ela é uma pergunta dinâmica? Eu vou te explicar mais à frente. Mas qual seria a igreja? Qual seria a personalidade, né? Se uma igreja tem uma personalidade, qual seria a identidade? Vamos colocar nessas palavras. Qual seria a identidade da igreja do final dos tempos? Porque, é claro, você sabe comigo que o final dos tempos já está aí à porta, né? Jesus já está com a mão na maçaneta. A gente falou isso a semana passada inteira. Mas, com certeza, a Bíblia fala de um perfil, de uma identidade de uma igreja do tempo do fim, de uma igreja do final dos tempos. Qual seria ela? Qual seria ela? Para a gente entender isso um pouco, nós precisamos voltar na Bíblia lá atrás. Vamos voltar? Vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 6. Vamos dar uma lida, você sabe, né? Aqui é Bíblia, né, gente? Então, você está com a Bíblia na mão aí, que lá vem hashtag míssil para você, tá? Capítulo 11, versículo 6. Vai dizer o seguinte: e o Senhor disse, vou pegar aqui para minha Bíblia. Pega sua Bíblia aí, faz assim, ó. Ai, que cheirinho bom. Que cheirinho bom. Vamos lá. Versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam em fazer. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos voltando lá atrás, nos primórdios da humanidade. A gente está lá atrás, quando as coisas começaram, depois da queda do homem, não é? Depois do dilúvio. Então, alguns séculos depois, a gente chega nesse momento aqui de Gênesis capítulo 11, versículo 6. E aqui está contando a história da Torre de Babel, que você sabe muito bem. Deus tinha dado ao ser humano um propósito, uma missão. Era para o ser humano se desenvolver nesse planeta lindo, chique, maravilhoso que ele fez para nós. Mas o homem, pensando em fazer melhor que Deus, anota essa parte aí, tá? O homem, pensando em fazer melhor que Deus, decidiu não atender à ordem do Senhor e decidiu ficar quieto em um lugar só. E aí, ali naquele lugar que eles decidiram ficar, resolveram estabelecer uma torre que fosse um marco, que fosse um memorial, e algo que estava rebelando-se contra Deus. E quando Deus olha aquilo e fala, não foi isso que eu falei para eles. Não era isso que era a intenção para eles fazerem. Não é, o propósito deles não é esse, estarem fechados, unificados em um lugar só. Se eles fizerem isso, não vai dar bom. É o que Deus pensou. Isso não é o ideal. Não é isso que eu quero para essa humanidade. Eu fiz um planeta gigantesco para ele e eu quero que essa humanidade viva dentro desse planeta, povoe esse planeta, porque tem propósito para cada povo, para cada tribo, para cada nação, para cada língua, só que não tinha nações e línguas então. Até então. E eles decidem fazer. E você já sabe a história de Babel. Não precisa eu ficar falando ela aqui, porque você já sabe essa história. Mas eu quero chamar a atenção para você, para o que Deus fala nesse versículo. Agora não há restrição para tudo o que intentam fazer. O que eles estavam fazendo ali era, na verdade, em outras palavras, tá? Uma globalização. Era isso que eles estavam fazendo ali, em outras palavras, globalização. E é o que está, e é por incrível que pareça, essa palavra globalização é o que a gente mais tem escutado na atualidade, principalmente de 25 anos para cá. Essa palavra globalização. Todos os países pensarem igual, todos os países alinharem igual, todos os países cuidarem do clima igual, todos os países, entende? Globalização. Na verdade, era isso que eles estavam intentando fazer, apesar
de que, naquela época, eles não estavam tão separados e divididos como nós na atualidade. Mas a ideia por trás disso era essa. E a ideia por trás disso não agradava a Deus, porque ele falava agora, não vai haver restrição. Eles vão fazer tudo que vier na cabeça para fazer. Tudo que tiverem de ideia para fazer, eles vão fazer. Se você assistiu comigo a live lá do fim dos tempos, onde a gente fala, nós falamos dos tempos de Noé, né? Aqui, na época de Babel, quase que a coisa estava se tornando parecido com os tempos de Noé, gente. Vão pensar todas as coisas que eles imaginarem, eles vão acreditar que aquilo é verdade e que podem fazer. Tudo que vier na cabeça, no coração, na mente, vão fazer e vão achar que está tudo certo. Entende? Tudo, não vai haver restrição. E aí Deus dá um basta naquela ideia, né? Ele dá um basta naquela ideia. Ele divide o povo em línguas e aí o povo é obrigado a ter que ir para as suas regiões. E nós sabemos que dentro nessa região, né, na região de Babel, que fica em Siná, existia um rei chamado Nimrod. E essa ideia toda veio da cabeça desse rei, né? Nós sabemos disso. Todas essas ideias veio dessa cabeça desse rei e ele levou essa nação a fazer isso dessa forma. E Babel se tornou, essa região, ela veio a se tornar o que nós conhecemos na Bíblia como Babilônia. E Babilônia, ela foi uma dor de cabeça muito grande para o povo de Israel, a ponto de ter levado o povo de Israel cativo para ela. E lá eles ficaram por muitos anos cativos, sem poder expressar sua fé, sem poder cantar as suas canções, sem poder ler a escritura que Deus tinha deixado, né? As cartas maravilhosas que Deus tinha deixado, que fortaleciam a fé dele, que é cartas do Antigo Testamento, textos do Antigo Testamento, enfim, lá eles ficaram tolhidos de estarem se relacionando com Deus, e lá eles ficaram tolhidos de ser quem eles eram. Eles não podiam ser quem de verdade eles eram. Judeus, estabelecidos nessa terra para eles serem a presença de Deus nessa terra, para eles serem a representação de Deus nessa terra, para que eles fossem luz para as nações, eles ficaram tolhidos. Vocês estão ligando as coisas, uma coisa com a outra? A proposta de Babilônia, a proposta da Babilônia é tolher o povo de Deus, não deixar que o povo de Deus seja quem ele nasceu para ser, luz para as nações, não deixar que o povo de Deus ele proclame a sua fé aonde quer que ele vá. Estão entendendo os desdobramentos disso, gente? São muitos desdobramentos de Babel e Babilônia. E é por isso que Babel se chama confusão. É por isso que Babel se chama confusão. E não é à toa que a gente vê Babilônia lá em Apocalipse 17:5, e que fala que ela é a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Porque a Babilônia, ela representa muito também essa globalização idealizada naquela época e replicada no tempo de hoje, em que você não pode falar mais da sua fé, em que você é tolhido de ser quem você é, em que a palavra de Deus não pode mais ser propagada nem falada. Vocês sabem muito bem que muita gente que está aqui no Instagram e que proclama a palavra de Deus no Instagram, muitas vezes essas plataformas estão até censurando pessoas que falam da palavra de Deus, mas não censuram pessoas que fazem outras coisas por aí que eu não quero dizer. Estão entendendo? Estão me entendendo? Porque a Babilônia, ela quer tirar, ela quer nos escravizar, como escravizou o povo judeu, ela quer nos amordaçar e ela quer tirar a fé que ilumina as pessoas, tirar a palavra de Deus que cura, que liberta e principalmente que fala a verdade de Deus, não a minha verdade, não a sua verdade, mas a verdade de Deus para todas as pessoas. Então, queridos, por que Babilônia é falada lá em Apocalipse? Por que ela é falada lá em Apocalipse? Até porque, nessa época de Apocalipse, Babilônia já não existia mais. Porque ela é lembrada ali em Apocalipse, porque ela fala mãe das meretrizes, mãe das abominações da terra. Uma abominação da terra é você não poder mais
representar a luz, ser amordaçado e não representar mais a luz que Deus estabeleceu para você ser aqui nessa terra. Por isso ela é representada ali.